E o nosso estudo de hoje é no capítulo 5 do profeta Zacarias, continuando a nossa série de estudos. Hoje nós vamos ver a sexta e a sétima visão, e tem uma mensagem muito grande por trás de poucos versículos, 11 versículos, mas é uma mensagem enorme, muito profunda, e eu vou tentar conseguir passar essa mensagem dentro do horário. Vamos lá. Então vamos começar fazendo a nossa primeira leitura, versículos 1 até 4, a visão do rolo voante, a visão do rolo voador. Vamos lá. E voltei-me e me levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. E disse-me o anjo: que vês? Eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me: essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Muito bem. Então, é visto uma visão de um rolo voador. Quem não conseguiu imaginar o que é um rolo voador, é bem isso aqui, ó. É isso aqui. É exatamente isso. É uma página. Nesse tempo, acredito que, se for para traduzir na tradução do tempo ali, seria um rolo de couro escrito, como esse papel que está escrito dos dois lados, enrolado, né? E voando. Essa foi a visão. Esse rolo voador. E o que estava escrito nesse rolo, né? Esse rolo, primeiramente nós vimos aqui que ele trazia maldição. Então me disse, versículo 3, essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Toda a terra aqui também, não precisamos entender como todo o planeta Terra, mas toda a terra aqui está falando de Jerusalém, que é o alvo do nosso estudo, que nós estamos vendo a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. Então essa maldição iria percorrer dentro dos limites de Jerusalém. E ela ia atrás de quem? Essa maldição era contra quem? No versículo 3, né? Qualquer que furtar será retirado desta cidade. E também qualquer que jurar falsamente, né? O roubo, o furto e a perjúria. Quem praticasse essa iniquidade, esses pecados, dentro dos limites de Jerusalém, ou podemos também abranger todo o reino de Judá e de Israel, a nação dos hebreus, seria esse rolo o perseguiria e o retiraria do meio deles. Seriam levados para fora. E também os seus bens, como diz no finalzinho do versículo 4, juntamente com sua madeira e com suas pedras, e os seus bens também seriam destruídos. O que estava escrito nesse rolo? Não é difícil a gente conseguir entender, a gente conseguir compreender o que estava escrito, porque fala que quem furtasse ou quem jurasse falsamente. Esses mandamentos estão lá nas 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Então esse rolo carregava a lei de Deus. Esses 2 mandamentos estão lá. Não vamos nos alongar, mas Êxodo capítulo 20, vocês vão ver esses mandamentos. No versículo 15 fala sobre o pecado de furto, né? Não furtarás. E no versículo 7 fala de tocar o nome de Deus em vão, ou seja, jurar por ele, ou atestar que Deus aprova aquilo que eles estão fazendo. Então, jurar falsamente e furtar coisas que a lei de Deus condenava, que estavam escritos. Então esse livro carregava o quê? A justiça de Deus, carregava os mandamentos de Deus.
No contexto aqui do livro, nós estamos vendo uma nação que ficou 70 anos cativo na Babilônia, que foi julgada pelos seus crimes, pelos seus pecados, e agora retornava. Deus está dando um recado aqui para eles: olha, eu não vou mandar mais vocês para o cativeiro. Foi só uma vez. Assim como o dilúvio foi só uma vez. Mas, a partir de hoje, quem estiver dentro da nação e pecar contra a minha lei, eu retirarei os seus bens e essa pessoa será tirada do meio do meu povo. Deus queria que esse povo que voltou do cativeiro tivesse uma nova visão. Porque lá na Babilônia eles aprenderam as coisas do mundo. Eles aprenderam a idolatria, a falsidade, a mentira, o assassinato, tudo que não presta. Babilônia é uma representação do pecado do mundo. Apesar de que a Babilônia que eles estavam era literal mesmo, era o Império Babilônico. Mas ali eles aprenderam todo tipo de maldade que é praticado no mundo. Orgias, latrocínio, todo tipo de crimes, tudo o que era contra a lei de Deus. Agora, voltando para a sua terra, essas coisas tinham que ficar lá. Essas coisas tinham que ser retiradas do meio deles. E quem se apegou ao mal, quem se apegou ao pecado, quem aprendeu a viver indignamente, esse teria que ser retirado do meio do povo. Muito bem. E qual é uma maldição, né? O julgamento é para os hebreus, as maldições se referem apenas aos judeus, pois o julgamento de Deus começa sempre pela casa de Deus. Então, Deus está falando com o povo dele. Deus promete nas visões anteriores que julgaria os inimigos de Israel, que julgaria os inimigos dos hebreus, aqueles que se contentaram, que riram, que se alegraram quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi derrubado e quando o povo foi levado cativo. Já existia uma promessa que esse povo seria julgado e isso aconteceu. Realmente eles foram destruídos. Mas antes da destruição deles, vem esse rolo com a lei de Deus para julgar primeiro os da própria casa. Então, Deus, ele é justo, a justiça dele. Domingo passado nós falamos de um Deus de amor. Falamos tanto do amor de Deus, né? De tanto que Deus nos ama e o quanto ele é bom e o quanto ele é por nós, né? Quanto ele é tolerante conosco. Falamos de perdão, mas outro aspecto de Deus que a gente não pode esquecer é que ele é justo. E Deus julga justamente. E o julgamento de Deus começa sempre entre o seu povo. Então, quem diz sou de Deus, saiba que primeiro o julgamento começa com você. Vamos lá no livro de Primeira Carta de Pedro. 1 Pedro. Só para ilustrar esse entendimento. 1 Pedro, capítulo 4, nos versículos 17 e 18. Só para confirmar, que diz assim, todo mundo já chegou lá? Diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, o julgamento começa pela casa de Deus. Então, essa primeira leitura do rolo voador está representando aí a justiça de Deus, está representando a lei de Deus, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei de Deus e os profetas, que eles deveriam obedecer ou seriam tirados do meio do povo. Deus não ia mais tolerar eles, como fez por tantos anos, para depois castigar todo o povo. O castigo seria individual. Muito bem. Agora, passando
Uma coisa interessante também, que como eu disse, né, no começo, não devemos nos esquecer de falar de Cristo. Nós vemos que o pecador e o seu pecado deveriam ser levados para fora, né? Como está aqui no versículo 3, qualquer que furtar será desarraigado, ou seja, levado para fora. E Cristo, né, trazendo para a nossa realidade, esquecendo um pouco o tempo deles, Cristo, Ele carregou toda a nossa maldade, todo o nosso pecado e a nossa iniquidade em seu corpo. E quando Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, Ele também foi levado para fora. Então essa é uma ideia bíblica, é um conceito bíblico de que o pecado ele tem que ser levado para fora da onde está o seu povo. O pecado é lá fora. O pecado é tirado de entre o povo de Deus. E assim foi Cristo. Ele nunca pecou, mas ele carregou os nossos pecados. Vamos lá no livro de Hebreus, só para também, né, confirmar essa ideia, né? Hebreus no capítulo 13, no versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Cristo levou nossos pecados e o pecado fica longe do povo de Deus. Deus tira o pecado do meio do seu povo. Então, essa é o princípio da mensagem aqui e é algo que nós devemos manter agora na nossa mente, no nosso coração, porque a segunda visão também trata desse assunto, de pecado, de iniquidade no meio do povo que é retirado. E eu confesso para os irmãos, uma visão extremamente difícil de ser interpretada. Eu tenho uma Bíblia de Estudos que é escrita por um irmão que é batista, né? E a interpretação dele está errada. Ele erra naquela interpretação de tão difícil que é, né? Nesse ponto ele errou, mas em vários ele acertou. Por isso devemos comparar na nossa Bíblia o que é pregado. Será que está de acordo? É por isso que eu gosto sempre de colocar um versículo para confirmar. E vocês devem pedir isso, porque toda a doutrina que é pregada, ela tem que ser confirmada com a própria Bíblia. Se não tem confirmação bíblica das palavras, então deve ser esquecido. É palavra de homem, não é palavra de Deus. Muito bem, então vamos continuar o nosso estudo. Segunda leitura, que também vai ser a sétima visão, a mulher e o Efa. Vamos lá, Zacarias capítulo 5, vamos ler versículos 5 até o 11. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um Efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa. Lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha. E levantaram o Efa entre a terra e o céu. E então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E, estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Difícil, né, irmãos? Um Efa, uma mulher, dentro do Efa, um peso de chumbo, um talento de chumbo, duas mulheres aparecem com duas asas, levam o Efa. É complicado.
mas traz uma mensagem que é muito valiosa para nós e que nós temos que levar no nosso coração. Muito bem, primeira coisa que precisamos saber, quem não sabe, o que é um efa. Alguém sabe? Alguém arrisca aí a dizer? Um efa? Quase. Quase. É um cesto. Um cesto que eles carregavam cereais, né? Ia lá colher o trigo, ou ia lá colher o milho, acho que milho não sei se tinha lá, mas trigo tinha. Iam colher o trigo, colocava no cesto. E dentro daquele cesto, cabia mais ou menos por volta de 20 até 40 quilos. Então ele era uma medida, era usado para vender. Vim comprar um efa de trigo, vim comprar um cesto de trigo. Então aquela medida, hoje o irmão falou e bateu, porque hoje a gente não usa um cesto, a gente usa um saco. Eu quero um saco de cimento. Quantos quilos? 50 quilos. Eu quero um saco de adubo. 50 quilos. Então hoje, uma saca de soja, uma saca de milho. Então, a medida deles não era um saco, era um cesto, que tem o mesmo princípio, a mesma ideia. Então ele vê esse cesto saindo da terra. E o anjo fala para ele: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. Que é isso aí? O que você está vendo, Zacarias? E ele mesmo não consegue interpretar. Que é isso? E ele disse: é um efa que sai. Ele está saindo, né? E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. Esse cesto que cabia 40 quilos, ele não vai caber uma mulher adulta ali. Uma criança até vai caber, mas uma mulher adulta não vai caber ali dentro. Então quer dizer que ele estava portando algo que era maior do que ele. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Um cesto de 40 quilos não vai caber uma mulher adulta. Muito bem. Aí fala assim, versículo 7. Eis que foi levantado um talento de chumbo. Agora o talento, eu esqueci quanto que é um talento. Agora eu falei nessa parte aqui. Mas é um peso de chumbo. É uma tampa de chumbo. O que o texto está querendo dizer, foi levantada uma tampa muito pesada. Porque o cesto estava aberto. Se ele conseguiu ver a mulher lá dentro, o cesto estava aberto. E o anjo fala para ele no versículo 8: esta é a impiedade. Então ele classifica essa mulher como impiedade. Ou na nossa língua pode ser maldade, né? Perversidade. Muito bem, exatamente. Maldade e perversidade. Então o que continha naquela medida era maldade e perversidade. E como eu disse, era uma mulher adulta, era muito mais maldade e perversidade do que aquele cesto podia carregar. Era muita perversidade para aquela medida. Esse é um ponto. E no versículo 8, no finalzinho, fala: e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. Quando o cesto estava aberto, a ideia que dá é que ele viu a mulher e a mulher queria sair. A perversidade, a iniquidade, a maldade, ela queria sair. E o anjo balançou e ela caiu lá dentro de novo. E foi colocada uma tampa de chumbo. O cesto eu acho que era de bambu, de alguma fibra leve, mas foi colocada uma tampa de metal pesado em cima. Foi colocada essa tampa de metal. Estão conseguindo imaginar a ideia? Porque se eu fosse desenhar, não ia ficar legal, né? Com certeza não. Mas foi colocada uma tampa pesada. E o que ele vê no versículo 9? Levantei os meus olhos e vi, eis que saíram duas mulheres e traziam ventos nas suas asas. Aí aparecem outras duas mulheres que tinham asas de cegonha. Cegonhas são asas poderosas. E elas pegaram esse cesto. Agora, interpretação dessas mulheres aqui eu não achei. Vamos entender que elas são agentes divinos. Elas vieram cumprir a ordem de Deus de carregar esse cesto. Agora, eu tentar desenvolver o que são elas, né? Mulheres na Bíblia, muitas vezes representam a igreja. A igreja,
tanto a igreja de Deus como a igreja apóstata também. No Apocalipse é representado por mulheres. Mas eu não vou forçar a interpretação. Só precisamos saber que essas mulheres, a missão delas era levar o cesto e as suas asas voando e levando esse cesto. E no versículo 10 ele fala: então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Onde que elas vão levar isso aí? Olha que visão. Imagina, para interpretar isso, o quanto que não é difícil. Versículo 11, e ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Vão levar para a terra de Sinar, vão levar para a cidade de Sinar. Ou talvez na tradução de vocês pode estar traduzido aí como Sineir, é a mesma cidade. Vão levar lá, vão chegar lá, vão construir um templo. Essa casa quer dizer um templo, vão construir um templo e vão colocar ela lá como se fosse um objeto de adoração, como se fosse uma imagem, como se fosse um altar para ser adorada. Difícil, né, irmãos? Mas para Zacarias não era difícil e para o povo da época não era difícil de entender. Eles sabiam muito bem o que o texto estava falando, o que Deus estava falando. Era uma mulher iníqua, né? Não era uma mulher. Como a palavra iniquidade é uma palavra feminina, então, quando falaram iniquidade, representaram por uma mulher. Não tem nada aqui contra o sexo feminino, não tem nada aqui contra as mulheres, mas foi o símbolo usado. Como a palavra era feminina, foi usada uma mulher. Então, era a perversidade. Ela tenta escapar do cesto, essa perversidade, mas o anjo chacoalha e ela cai dentro de novo. Esta impiedade é selada por Deus, pelo próprio Deus, com uma tampa muito pesada, e retirada por Deus do meio do seu povo. Vejam, é o mesmo princípio da visão anterior. Deus está dando a mesma visão, né, mais detalhada do que a outra. Que é, agora ele não, na primeira ele está falando que o livro retiraria o ímpio dali de dentro, aquele que praticasse impiedade ali dentro, aquele que praticasse perversidade. Mas Deus está falando também que ele te tiraria a perversidade de entre o seu povo. Como? Através do seu espírito, através dos seus ensinamentos. Deus retiraria, Deus colocaria neles um coração novo, retiraria toda aquela maldade. Mas nós sabemos que não durou muito, né? Quando Cristo chegou, os judeus eles já estavam com toda aquela maldade no coração novamente. Então a maldade, Deus tira, mas volta. Tira, mas sempre volta. A iniquidade foi levada para a terra de Sinar. Terra de Sinar ficava na Babilônia. E a terra de Sinar é onde a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12 ou 11, se não me engano, sobre a primeira rebelião do homem contra Deus, que foi a Torre de Babel. Foi na cidade de Sinar. Foi ali que começou a rebelião contra Deus. Foi ali que começou a idolatria que está no mundo até hoje. Não sei se os irmãos se lembram, mas tem lá no YouTube. Quando nós fizemos um estudo sobre Nimrod e Semíramis. Né? Nós vemos que os símbolos da idolatria deles estão no mundo até hoje e estão sendo usados até hoje. Né? E a Semíramis, ela está aí estampada em muitos lugares, até mesmo na nota de real. O símbolo da perversidade. Então, foi levado para aquele lugar, Babilônia. Babilônia daquele tempo, literalmente um lugar de maldade, um lugar de perversidade. Literalmente. Babilônia hoje ainda existe, espiritual, que é um mundo sem Deus,
que vive na perversidade, na maldade, no adultério, na prostituição, tudo é contra a vontade de Deus. Muito bem, mas aqui nós estamos falando o texto de Zacarias de Babilônia literal. Um templo é construído para a iniquidade, e lá ela será adorada. Então Deus tira a iniquidade, mas Ele não destrói. Ele podia queimar aquele vaso, Ele poderia ter destruído, mas Ele levou para a terra da iniquidade e permitiu que aquele vaso, aquele cesto continuasse lá, com a perversidade dentro, e ainda que fosse construído um templo e fosse adorado. Né? Qual é a mensagem? Deus não aceita, Deus não tolera iniquidade no meio do seu povo. Ele tira, Ele leva, mas ainda não é tempo de que a iniquidade seja destruída, de que a perversidade seja destruída. Muitos dizem, né, tem aquela pergunta clássica: se Deus existe, por que Ele permite tanto mal? Porque ainda não é tempo de destruir o mal. E Ele deixa o mal visível, para que as pessoas que querem sigam o mal, se prostrem diante do mal, adorem o mal. Deus permite isso. Deus é justo? Ele é justo. Mas por que Ele permite isso? Porque tudo tem um tempo. No momento certo, o mal será destruído. Essa é a nossa consolação. Mas a mensagem principal é: dentro da casa de Deus, onde está o povo de Deus, a iniquidade deve ser tirada. E aquele que anda contra a vontade de Deus, ele deve ser retirado do meio do povo de Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Biblicamente falando do povo lá de Zacarias. Mas nós podemos tirar lições práticas para as nossas vidas. O estudo foi feito, literal, de acordo com a Bíblia. Mas nós temos que sair daqui hoje com algo no coração, com algum ensinamento, com alguma lição espiritual que vai nos fortalecer. Primeiro, a iniquidade deve ser retirada do nosso meio, assim como atestam as duas visões. Então nós temos que vigiar a nós mesmos e aos nossos irmãos. O texto falava do povo hebreu, mas agora eu estou falando da igreja. Dentro da igreja não deve haver iniquidade, não deve haver impureza, não deve haver maldade. E nós devemos retirar essa maldade. Eu que estive fora da igreja por alguns anos, né, em outras igrejas que frequentei, eu não quis participar da ceia. E até a minha esposa ficava chateada, porque teve lugares que falaram assim: se você não participa da ceia, você não tem parte com Deus. Mas eu estava tranquilo dentro do meu coração, porque o dia em que eu me arrependi dos meus pecados e professei a minha fé em Cristo, eu fiz com todo o meu coração, e a minha salvação está nele, e não em ordenanças dos homens. E eles falavam que nós não tínhamos parte com Deus. E muita gente me pergunta, né, quando o tempo que eu era mais ativo no YouTube, eles falam que os batistas são separatistas. Por que a ceia dos batistas, ela é restrita? Ah, mas se vem um irmão de outra igreja, da mesma ordem em fé, ele não pode participar da ceia aqui. É justamente por causa do que nós estamos estudando hoje, esse princípio. A iniquidade não pode estar entre nós. Então, o primeiro ponto, cada um... É claro que eu não tenho o poder de Deus de saber o que está no coração de cada um. Então, primeiramente, para nós tirarmos a maldade do nosso meio, o primeiro passo é
cada um examinar a si próprio. Assim como a Bíblia ensina em 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 26 a 30. O que a Bíblia ensina? Se referindo à ceia. Por que a ceia dos batistas ela é separatista? Porque é restrita. Porque a própria Bíblia ensina assim. Versículo 26, nosso Senhor Jesus Cristo falando: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o quanto é sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, ou que já morreram. Então começa aí. Por que a ceia dos batistas é tão rígida? Porque a Bíblia nos ensina, como nós vimos no nosso estudo, a maldade deve ser retirada do meio do povo. Então nós não podemos aceitar que alguém que não esteja vivendo conforme a vontade de Deus participe da ceia. Primeiramente, a pessoa examina a si mesmo. Eu quando estava aí em outros lugares, eu tinha o meu coração tranquilo. Eu estava vivendo, claro, né? Eu não sou perfeito, mas eu estava vivendo o mínimo necessário conforme a vontade de Deus. Eu sabia que eu poderia participar, mas eu não fazia parte daquele povo. Eles não estavam de olho na minha vida e nem me julgando. E eu também não sabia da vida deles. Então eu preferia não participar, porque é muito sério. Versículo 27. Qualquer que come esse pão ou beber desse cálice será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo que falou isso. E aqueles que desrespeitam, que banalizam, olha o que acontece. Versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e até os que já se foram. Então é sério. Deus trata o pecado de forma muito séria. Hoje o pecado é banalizado no mundo, é normal, é até bonito, é até legal, todo mundo apoia. Mas Deus não tolera o pecado. E nós, como servos de Deus na terra, como mensageiros de Deus na terra, nós devemos tratar isso da mesma forma, com seriedade. Retirar do meio do povo. Agora, se aquele que não se examina e está participando injustamente, esse mesmo vai levar a culpa, ele mesmo está levando a culpa por si. B, ou segunda parte. A igreja, conhecendo o pecado de um irmão, tem o direito de afastá-lo da ceia e até mesmo da igreja. Que isso? Vocês são juízes agora? Biblicamente falando, é o ministério da igreja. É o que Deus deixou para nós. É bíblico. Se não está de acordo, nós devemos tirar. Nós devemos separar. Por isso que eu vi até esses dias, o pastor falou, olha, o visitante, você fica sentado, assiste, mas não pode participar. E a mulher, ela não achou legal, né? Ela se irritou e foi embora. Ela não aceitou. Mas não é que nós estamos fazendo separação das pessoas. É que biblicamente é assim que funciona. 1 Coríntios 5, 1 a 6. Já estamos no 1 Coríntios aqui, 5, 1 a 6. Aqui,
A própria Bíblia, aqui no comentarinho da Bíblia, aqui está falando, tratando do pecado na igreja. Então a igreja ela tem esse direito. Foi dado para nós tratar o pecado. Versículo 1 a 6, vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo ordena, nós vemos que dentro da igreja de Corinto, no primeiro século, os irmãos que ainda conviviam com os apóstolos, vendo os milagres, acredito que tinha irmãos aqui que até mesmo conviveram com Jesus, já haviam se corrompido. Dentro da igreja, membro da igreja, o que ele estava fazendo? Possuindo a mulher de seu pai, fornicação, pecados horríveis dentro da igreja. O mal precisa ser retirado. E aqui o que Paulo fala? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito com poder. Versículo 5, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui mais uma vez ensina também que a salvação não se perde. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Mas isso não é permissão para viver pecando. Isso não é permissão para viver no erro. Ele seria destruído por Satanás. E esse jovem aqui, realmente, ele foi tirado da igreja. E Satanás brincou com ele, aproveitou a situação, judiou dele o que pôde. Mas uma coisa ele não perderia jamais: a salvação da sua alma. Mas por que viver, nós que somos salvos em Cristo, viver na impiedade do mundo, sofrer os castigos, como diz aqui no texto, de Satanás, se nós podemos estar limpos dentro da casa do Senhor? Mais uma vez, friso que ninguém aqui é perfeito, todos aqui, tropeçamos no nosso dia a dia, mas o mínimo de santidade a gente precisa ter. E pecados feios, pecados que dão escândalos, deve ser retirado. Mas a maravilha é que o Evangelho que salva é o também que educa, que ensina e o que recolhe, recebe de volta. Assim como vimos semana passada, Onésimo, o ladrão que traiu seu senhor e que foi devolvido a ele e foi recebido com amor, porque houve arrependimento, houve mudança de vida. 2 Coríntios agora, capítulo 2, versículo 8. Aqui o texto está tratando deste mesmo jovem. Esse mesmo que possuiu a mulher de seu pai, foi retirado da igreja, mas ele se arrependeu e quis voltar. Capítulo 2, versículo 5 até o 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolar-o, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmei para com ele o vosso amor. Então, o dever da igreja é esse. Por isso que a ceia, e eu quis trazer, aqui todo mundo já é ciente, já conhece muito bem a doutrina da ceia, mas quem me ouve pelo YouTube, talvez não conheça. E é importante que as pessoas saibam o porquê. Porque nós estamos segurando uma doutrina, mantendo uma doutrina baseada na Bíblia, na vontade de Deus.
e não no que nós achamos e no que nós pensamos. Isso é o que mais importa, né? E esse que foi retirado da presença da igreja, foi retirado do meio, ele se arrependeu e a igreja o readmitiu. É a mensagem nossa de hoje, é isso que a gente tem que levar no nosso coração. O mal tem que ser tirado do meio de nós. Aquilo que é contra a vontade de Deus tem que ser castigado, tem que ser punido. Devemos amar os nossos irmãos? Sim. Devemos compreender a dificuldade de cada um? Com certeza. O amor tem que reinar acima de tudo entre nós. Nós temos que conhecer a fraqueza de cada um, nós temos que ter tolerância também, porque ninguém é perfeito, mas o mal precisa ser tirado. Às vezes a igreja precisa punir, às vezes a igreja precisa disciplinar, para que nós tenhamos uma massa sem fermento. Porque, como diz a Bíblia, um pouquinho de fermento levada toda a massa. Muito bem, essa é a nossa explanação aqui, mas eu queria falar mais uma coisinha dentro do horário, se os irmãos permitirem. Voltando no entendimento de que a iniquidade, que estava no cesto, aquela mulher, ela foi retirada e levada para Sinar, né? Na Babilônia, né? Não foi, Deus não destruiu aquela mulher, não destruiu aquele cesto. Ele colocou uma tampa muito pesada. Mas a Bíblia não fala em outro lugar que essa tampa foi retirada. Então, essa iniquidade que foi presa, essa maldade, essa perversidade, continua tapada até os dias de hoje. E as profecias dizem uma coisa, que essa iniquidade ela vai ser libertada um dia. Se nós vemos o mundo como está hoje, perverso, a maldade crescendo cada vez mais, a perversidade do homem só aumenta, progride a cada vez. Quando eu tinha os meus 10 anos, o mundo era muito diferente do que é hoje. Era muito melhor. E com certeza, nos tempos aí, quando o irmão Sérgio tinha 10 anos, era muito melhor do que no meu tempo. Com certeza. E o que será dos nossos filhos? Mas ainda tem uma iniquidade que está guardada, que está tapada, e essa tampa vai ser retirada. Ela está lá no templo dela e as pessoas vão lá adorar. O mundo ainda não se fartou de tanta maldade, de tanta perversidade, de tanto pecado. Eles ainda, quando abrir esse cesto e vazar todo esse mal lá de dentro, eles ainda vão se deleitar ainda mais no pecado. Eles vão se enrolar ainda mais nesse lamaçal. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, e aí nós vamos parar. Esse é difícil de achar esse livro aí, né? Toda vez eu apanho, viu? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. Só para a gente ver que esse cesto que está fechado vai ser aberto um dia. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Veja que o mistério da injustiça já operava lá no tempo dos apóstolos, 2000 anos atrás. Somente há um que agora o retém. Não vamos entrar em doutrina aqui, porque seria uma outra pregação. Antes, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Lembra que a mulher era a iniquidade? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Então, por mais que esse mundo esteja sujo, terrível, afundado em pecados, em prostituições, adultério, assassinato, todo tipo de crime vil, horrível, ainda tem mais que vai ser libertado. E o mundo vai seguir esse caminho. E nós, crentes, andamos na contramão desse mundo. O pecado e a iniquidade nós não adoramos. E o pecado e a iniquidade, o mal, não deve estar entre nós. Agradeço a todos pela atenção. O pastor tem a palavra.